Quando você quer vender algo, você quer prospectar hóspede, existe uma preparação. E aí a preparação, existem várias formas de você fazer, ou seja, várias etapas para você concluir, para que você prepare a sua hospedagem, para que você gere valor, para que nos momentos difíceis você consiga se sobressair frente à concorrência e nos momentos que a coisa está muito boa, você consiga cobrar ainda mais. Então, você preparar a sua hospedagem é um pré-requisito antes de você começar a anunciar, antes de você começar a vender. Tem muita gente que pula essa etapa achando que, tipo assim, não, eu preciso saber quais botões do Airbnb eu devo apertar, quais botões da Booking.com eu devo apertar. E eu vou lhe falar com total clareza, não são os botões que você deve apertar, e sim como que você constrói uma estratégia correta, encontra aquelas pessoas que valorizam a tua hospedagem, ou seja, primeiro você gera valor, depois você pede valor através das pessoas que valorizam a tua hospedagem e no terceiro momento é a parte da visibilidade. Hoje a gente vai falar um trecho da minha metodologia sobre a parte de valor, sobre a parte de preparação. Como que você analisa a concorrência para que você consiga estar mais próximo de triplicar suas reservas. Deixa logo tua curtida aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Vamos começar falando sobre o ponto, por que eu trouxe esse assunto à tona, né? Por que eu trouxe, como que você analisa a concorrência para triplicar reservas? Qual que é a importância desse assunto? A maioria das pessoas que começam no segmento de temporada, né, que começam no segmento de hospedagem de forma geral, até donos de pequenas pousadas, hospedarias, anfitriões, obviamente, são pessoas que começam através de forma intuitiva. As pessoas acham que hospedagem não tem muito o que aprender, que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil. Na teoria é, só que na prática não é assim que funciona. Então, muitas pessoas começam o quê? De forma intuitiva, tipo, eu acho, é assim que eu acho que funciona. E aí vai fazendo. Obviamente que no começo, o anúncio tem um excesso de exposição. E aí essas pessoas que começam na intuição, elas têm uma sorte de principiante, né? Tipo assim, ai, putz, comecei agora e meu anúncio já está indo super bem. Esse é um ponto que eu quero exatamente trazer, porque o fato do seu anúncio começar a performar muito bem no começo não significa dizer que você criou a estratégia correta. Não. Aquilo é um excesso de impulsionamento que você recebe por ser uma hospedagem nova, só que aquilo com o tempo cai. Então, quando você analisa os seus concorrentes, quando você se prepara, você vai chegar a esse pico por conta de um anúncio novo, mas você vai permanecer nesse pico. Você vai ter essa constância. Isso que é um ponto importante, porque o que acontece com a maioria das pessoas é, elas sobem e logo depois o anúncio cai. Por quê? Porque o anúncio ele perde força. A visibilidade diminui e as características, as configurações, a estratégia criada para o anúncio não está funcionando. A maioria dos gestores, quando estão preparando as suas hospedagens, eles pensam sempre assim: eu vou preparar minha hospedagem para que eu consiga agradar um maior número de pessoas. Ou seja, quanto mais pessoas eu conseguir agradar, maior vai ser a minha demanda. Só que isso é um ponto errado. Por quê? Porque quanto mais pessoas você tentar agradar, mais genérico você fica. E quanto menor for a sua proposta de valor, quanto, tipo assim, quanto menos expressiva, quanto menos forte for a sua proposta de valor, que é exatamente o que as pessoas enxergam. É a fotografia, é a decoração, é essa preparação. Existe uma estratégia por trás disso. Existe uma estratégia de como que eu me preparo. Então, tudo isso que acontece, a maioria das pessoas tentam se preparar para muitas pessoas. E aí, o que é que acontece? Quanto mais genérico eu sou, no momento que tem alta temporada, eu tiro o pedido e vendo por um preço bom, porque é alta temporada. Mas, quando tem uma baixa temporada, a minha hospedagem ela é muito genérica. Significa dizer que ela é muito parecida com os meus concorrentes. E o que vai me diferenciar é o quê? Preço. E aí você começa a vender por preços mais baixos, o que vai enforcando a tua margem, que vai enforcando a tua lucratividade e, obviamente, o que vai te desestimular no longo prazo. E, obviamente, que você vai, putz, estou ganhando pouco. Então, assim, toda aquela profissão, todo lugar que a gente não se planeja e a gente ganha pouco, não tem como ser duradouro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tudo que a gente ganha, né, todo local, né, todo ambiente de trabalho, todo segmento que a gente usa e a gente ganha pouco, aquilo nos desestimula. A gente perde a vontade de continuar. Por quê? Cara, eu ganho pouco. Então você vai se desestimular num segundo momento. Outra coisa também, as pessoas, elas conhecem muito bem as características das suas hospedagens.
O que são características? Quantidade de quartos, quantidade de banheiros, sala, vaga, a localização. Isso são características do imóvel. Mas quais são os reais benefícios do imóvel? Que é isso que as pessoas não querem. Porque pensa assim, as pessoas quando vão reservar a tua hospedagem, elas querem não o que você está oferecendo, e sim a sensação que ela vai sentir quando ela se hospedar com você. Deixa eu me fazer um pouco mais claro. As pessoas, quando compram uma furadeira, ela não quer o furo na parede, ela quer o quadro pendurado. Quando a pessoa faz a reserva da tua hospedagem, ela não quer só uma cama para dormir e um chuveiro para tomar banho e um vaso sanitário para usar. Ela quer o quê? A transformação, o benefício. O quê? Sentir conforto, sentir relaxamento, sentir uma conexão familiar. É por isso que a preparação é importante. E você sabe que a preparação, ela antecede a venda. Porque se você tenta vender sem se preparar, não vai. Aí o que é isso que acontece? Aí a maioria das pessoas reclama, minha reserva caiu, minha ocupação está baixa, não estou ganhando dinheiro, o mês de abril está difícil. Mas eu conheço também pessoas que se prepararam e não estão passando por dificuldade. Eu conheço várias pessoas, né, eu tenho vários alunos que compartilham dentro do grupo, tem vários lá que compartilham e que dizem, cara, eu não estou passando sufoco. Por quê? Porque eu apliquei as estratégias, porque eu me preparei para isso que está acontecendo. E óbvio que o início da preparação é o ponto-chave para você exatamente triplicar suas reservas. Próximo ponto também. Para que serve a preparação? Para que ela serve? Para que o hóspede não tenha dúvidas sobre a sua hospedagem. A preparação, ela se complementa com o quê? Com as fotografias, que é o primeiro ponto de contato que você tem com o seu hóspede. A tua preparação, ela representa o quê também? O teu posicionamento. Quando você entra num restaurante, só a decoração, o posicionamento das mesas te traz uma sensação de posicionamento, de você vai olhar assim e vai dizer assim, esse lugar é luxuoso, esse lugar é atrativo, esse lugar é rústico, esse lugar é mais, sei lá, um lugar, enfim, eu não estou conseguindo achar a expressão correta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai identificar se o lugar é luxuoso, é rústico, se é romântico, se é para famílias, você identifica. A mesma coisa acontece quando a pessoa olha as tuas fotografias. Então, a tua preparação, ela se complementa com a fotografia que reforça o teu posicionamento, que é exatamente a tua vitrine. É a vitrine da loja do shopping. Beleza? Outro ponto, produto que é diferenciado, hospedagem que é diferenciada, ela tem 30% a mais de reservas do que uma hospedagem que é padrão. Uma hospedagem que é preparada, uma hospedagem que foi pensada, que foi exatamente organizada para um negócio de hospedagem, né, que foi feita para aquilo, que não foi simplesmente, é a minha casa e vou botar para alugar do jeito que ela está. Não. Se você se preocupou em preparar-se, eu tenho certeza que você vende muito mais do que os seus concorrentes e que você ganha muito mais do que os seus concorrentes. Você cobra mais e você vende a mais por conta dessa preparação. Beleza? Você como gestor, essa preparação, ela passa por várias etapas. E a etapa que eu quero compartilhar com você hoje é exatamente o quê? A preparação que você vai fazer antes é analisando os seus concorrentes diretos. O que é que eu devo analisar nos meus concorrentes? É isso. Existe a preparação do quê? O que é que eu vou decorar? O que é que vai atrair meu hóspede? O que é que conecta? O que é que não conecta? Como é que eu vou analisar meus concorrentes diretos? Os pontos fortes, os pontos fracos? É isso que a gente vai conversar hoje. É uma das etapas da preparação que seria a parte da análise do teu concorrente direto. Então, o primeiro ponto que vai acontecer, tá? Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas eu vou ter que fazer isso mesmo? Seria o ideal. Mas você, mas eu posso analisar de algumas outras formas? Você pode pular algumas etapas aqui. Então, eu quero que você entenda que a forma que eu vou te trazer aqui é uma forma prática. Beleza? É uma forma prática. Então, seria basicamente assim, você escolher 2 concorrentes diretos seus, 2 competidores seus. O cara não vai saber que você é o concorrente direto. Você escolhe 2 competidores seus, e aí você vai fazer a reserva neles. Como assim, Lagarto? Vou fazer reservas. Você vai observar todo o caminho que você fez, desde o momento por que você escolheu esse concorrente, até o momento que você virou uma reserva. Então você vai escolher 2 concorrentes e vai analisar toda essa jornada. Então você vai ver, cara, eu escolhi ele, botei lá a cidade, botei a data, botei o número de pessoas, botei pesquisar. Coloquei o filtro, esse, que são os pontos diferenciais, os pontos que eu vejo que são pontos fortes na minha hospedagem. Coloquei isso, separei os meus concorrentes diretos. Depois que eu separei os meus concorrentes diretos, eu peguei 2 deles e fiz a reserva. Olhei tudo que eu observei. Você precisa desenhar
todos os locais, todos os caminhos por onde o seu olho está passando. Então, por que eu olhei? Por que eu olhei esse cara? Foi a foto da capa que me chamou a atenção. Ah, foi. Mas por que a foto da capa? Ah, porque estava de noite e a iluminação era bonita. Ah, foi. Ah, não, foi porque a piscina dele era mais bacana. Ah, não, porque eu vi uma foto do quarto, estava com a coxa muito bem preparada, com os travesseiros bonitos. Aquilo me chamou a atenção. Ah, foi. Então você vai ver por que aquele cara me chamou a atenção. E ver todo esse caminho que você vai percorrer. Esse exercício que a gente vai fazer, isso vai te ajudar, obviamente. O que é que você entende? Por que você foi atraído pelo teu concorrente direto? Porque isso também vai ser a mesma coisa. Por que o teu hóspede está sendo atraído para ele? Então você vai começar a desenhar e entender o porquê disso. E eu quero que você anote, conforme a gente vai conversar, eu vou te trazer algumas perguntas aqui. Eu quero que você anote todos os pontos fortes e todos os pontos fracos dos seus concorrentes. Porque isso é o que vai te ajudar no momento de uma alta temporada a cobrar mais, no momento de uma baixa temporada, em você ser o escolhido, em você ter uma ocupação boa, mesmo durante a baixa temporada, são esses diferenciais. Então, pega o papel e a caneta, vamos começar aí para a gente começar a anotar aqui, que eu tenho diversas perguntas para te fazer e quero que você anote sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é que chama a tua atenção e o que é que faz você clicar no anúncio desse concorrente? É o quê? Anota, coloca isso. Por que você clicou nesse anúncio? Por que você escolheu esse concorrente? Por quê? Foi a foto? Foi o preço? Foi o título? Foi a nota de avaliação? O que foi que fez você clicar nesse cara? Próximo. Por que você selecionou esse tipo de imóvel específico? Por que você escolheu esse tipo de imóvel específico? Por que aquilo estava, né, digamos, se conectando com você? Você também, ao seu imóvel, às suas fotos, traz essa mesma sensação do que você escolheu esse imóvel específico, como teus concorrentes? Quando você clicou nesse imóvel, qual foi a aproximação que você fez? Qual foi a ação em seguida que você olhou? Pô, cliquei no anúncio por causa disso e a outra ação que eu fiz foi olhar a descrição. Foi a primeira coisa que eu fiz. Beleza. Outro ponto. Outra pergunta aqui. Quando finalmente você fez a reserva, né, você escolheu o anúncio, aí você, cara, vou fazer a reserva nesse aqui. Seja reserva direta ou seja uma reserva indireta, tá? Indireta no sentido de dizer assim, eu conheci essa pessoa pelo Instagram, porque o Instagram dele era mais convidativo do que o próprio Airbnb. Não sei. Quando você fez a reserva com ele, quando você escolheu, fez a reserva com ele, qual foi a experiência que você teve? Ou seja, o anfitrião mandou uma mensagem para você confirmando a reserva, ou você fez uma reserva e ficou sem mensagem, ficou sem comunicação, você ficou sem saber nada. Porque você sabe que essa sensação que você pode ter sentido de ter feito uma reserva com um concorrente teu e ele não ter respondido, ele não ter mandado mensagem, ele não ter mandado nenhuma informação, ele se fazer de louco, isso aí gera uma sensação de abandono. E é isso que é um dos motivos, né? Esse é um dos motivos, não é só isso, mas esse é um dos motivos que fazem os hóspedes cancelar. Então, observa que por que você escolheu o concorrente, você fez a reserva, você chegou lá no final, e quando você fez a reserva, ponto. O que aconteceu em seguida? O que aconteceu em seguida? O anfitrião mandou mensagem ou demorou? O anfitrião te deu um retorno, né, no prazo aceitável ou ele demorou demais para responder suas perguntas? Isso impacta, né? Então você faz umas perguntas para testar ele. Isso aqui é como se fosse um roteiro para você analisar especificamente como funcionam os teus concorrentes diretos. Próximo ponto. Na hora de fazer o check-in, você se sentiu como? Perdido? Você se sentiu irritado por não ter instrução? Você se sentiu o quê? Como foi essa sensação? Porque isso que você está fazendo são etapas que vão melhorar o teu processo de check-in na tua hospedagem. É óbvio, porque pensa, às vezes você acha que está fazendo tudo certo, mas o hóspede está se sentindo abandonado. Pode ser que o que o teu concorrente está fazendo contigo, essa experiência, pode ser a mesma coisa que você esteja fazendo com o seu hóspede. Aí você, cara, essa experiência não é legal. Pois é para isso que serve esse exercício. É para você entender aonde que você pode estar errando, por que você não está chamando atenção, por que aquele cara te chama atenção para você olhar assim, putz, é verdade, olha, eu não estava atento nesse ponto do anúncio. Eu não estava atento que tinha que mandar uma mensagem, porque, por exemplo, comigo, quando eu recebo uma reserva, o próximo ponto já automaticamente já entra uma mensagem automática. A sua reserva está confirmada, agradeço por você escolher meu local, e papapá. Quando chegar mais próximo da sua chegada, 2 dias antes, mandariam as instruções
no dia do check-in, pela manhã, às 8 horas da manhã, você vai receberá uma segunda parte das instruções e 1 hora antes do check-in você receberá a senha da fechadura eletrônica. Ou seja, o cara recebe 4 mensagens antes dele entrar no apartamento. 4. Ele não se sente abandonado nunca. Então presta atenção se os teus concorrentes fazem isso, porque isso é o quê? É uma chance que você tem de fazer um diferencial a mais, de você se preparar mais desde o momento da escolha, por que você escolheu e como que você se torna mais desejável, até o momento que você faz a reserva e vê como que os teus concorrentes se comportam. Próximo ponto, ele te passou as instruções. Beleza, ficou claro as instruções? Você conseguiu entender ou aquilo te gerou alguma dúvida? Foi fácil chegar no imóvel dele? Existiu alguma coisa que você gostaria que tivesse no imóvel do anfitrião, que você, cara, eu senti falta disso aqui. Ou então você viu alguma coisa que você fazia assim, no meu imóvel, se tivesse isso aqui, ia ser legal também, ia oferecer uma experiência melhor. É isso. É como, tipo assim, é um laboratório. Você está fazendo um laboratório para pegar as melhores informações, as melhores práticas do que os teus concorrentes estão fazendo. Você já vai largar um passo mais na frente. Você já vai estar a alguns metros na frente dos teus concorrentes. Próxima pergunta aqui. Até que ponto o anfitrião ele foi atencioso durante a tua estadia? Ele te deu assistência? Ele te mandou alguma mensagem durante a reserva perguntando se estava tudo bem? Acabei de mandar uma mensagem agora, pronto. Entrou um hóspede hoje no meu apartamento. Então ele recebeu a mensagem 48 horas antes, ele recebeu a mensagem hoje de manhã e ele recebeu a mensagem para entrar. Certo? Então ele recebeu confirmação 48 horas antes, hoje de manhã, e a senha da fechadura eletrônica. Ele recebeu 4 mensagens antes de entrar no apartamento. E ele ainda me ligou, porque quando ele chegou, a fechadura eletrônica é uma tampa preta. E ele estava passando a mão na tampa, achando que a tampa ia acender, porque não era touch, né? Então ele tinha que levantar a tampa e digitar no teclado, né? No teclado numérico embaixo. E aí ele me ligou, para você ver. Eu mandei todas as informações certas e ainda assim o cara me ligou. Então, para você ver que a assistência é importante. Eu estou longe, né? Eu não estou no apartamento. Pô, ele está lá em Natal, eu estou em Recife. Então, para você ver que esses pontos são importantes para a experiência, né? Então, durante a tua estadia, esse anfitrião, ele te deu alguma assistência, ele conversou contigo, ele perguntou se estava tudo bem, né? Se o apartamento estava limpo, se estava do jeito que você esperava. Ele deu essa assistência, isso é importante, né? Porque essa assistência gerencia uma avaliação positiva para o futuro. Por quê? Se tiver algum problema, dá tempo de você sanar, dá tempo de você solucionar, dá tempo de você resolver qualquer contratempo durante a estadia. E isso vai mostrar o quê? Proatividade. Vai mostrar que você teve o interesse de oferecer a melhor experiência para o teu hóspede. Com isso, na hora de avaliar, ele vai se lembrar, pô, durante a estadia o cara teve lá, cara. Deu um negócio errado, perguntou se estava tudo bem. Então, assim, olha quantos pontos. Mas será que teu concorrente faz isso também? Observa. Veja se ele vai ser atencioso com você. O anfitrião, ele tinha o manual da casa dele, tinha as instruções detalhadas de como utilizar. Aí você, cara, não tinha. Pois é, o teu tem. Você acha que isso não conta para uma avaliação? É claro que conta. Isso é comunicação. Comunicação faz parte, né? Uma das consequências de uma comunicação boa é refletir numa boa avaliação. Quanto melhor eu me comunico, as coisas ficam mais claras, o hóspede se sente mais tranquilo, se sente mais abraçado, né, mais, digamos, protegido pelo anfitrião, né, o cara está ali dando assistência, e aquilo vai me refletir na indicação, no retorno, na avaliação positiva. Próximo, então, manuais da casa, né? Ele tinha lá as perguntas frequentes, como é que estava? Isso é um ponto importante. Próximo ponto. Você sentiu falta de alguma coisa? Por exemplo, existem vários itens, né? Eu estou gravando algumas aulas falando exatamente sobre isso, né? Mas aí é conteúdo fechado. Alguns itens que fazem muita diferença durante a estadia. Então, por exemplo, você tem uma panela para não grudar o ovo, uma panela de teflon. Mas, putz, para que a panela seja duradoura, eu tenho que ter uma espátula de silicone. Porque se a espátula não for de silicone e o cara ficar, o hóspede ficar com a colher, ele vai arriscar a panela, vai estragar o teflon. Então são detalhes que às vezes a gente não pensa. A gente não pensa, por exemplo, às vezes um secador de cabelo, como faz uma diferença. Às vezes um ferro de passar.
porque a pessoa foi trabalhar, porque o cara é um médico, é um arquiteto, é um advogado, o cara é um representante comercial, o cara está com a camisa de botão, quer passar, ou a pessoa foi pro teu imóvel porque está indo para um casamento, quer passar um vestido, alguma coisa. Entende? Então, assim, são pequenos pontos que você só sente quando você realmente analisa cautelosamente. Por isso que uma das características que eu falo de um gestor que triplica reservas é exatamente aquele que tem atenção aos detalhes. Além de você gostar de pessoas, ter essa interação, é muito importante que você tenha atenção aos detalhes, porque são os detalhes que testemunham a teu favor, né? Ou seja, essas pequenas comodidades, essas pequenas atenções é o que faz a diferença. Então, você, na sua casa, tem esses pequenos itens que melhoram o conforto. Mas como é que eu sei disso? Algumas situações a gente analisa através dos concorrentes, como a gente está fazendo aqui. Em outras situações, você pode analisar dormindo no seu próprio imóvel. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que nunca dormiram no imóvel. Por exemplo, eu nunca dormi no apartamento que eu alugo. E eu falo, durma. Eu não dormi, mas eu coloquei meu cunhado para dormir, para que ele testasse. Eu disse assim, ó, testa aqui para ver como é que tá. Aí ele testou, ó, o chuveiro tá saindo pouca água, aí a gente tem comprado um chuveiro, tava vazando água por cima, aí o box estava vazando, mas eu não testei, mas eu pedi para alguém testar. Então, se você não pode testar porque você mora longe, peça para alguém testar, peça para alguém passar alguns dias lá, para alguém passar lá algumas noites para sentir, você sentiu falta, é confortável dormir aqui, tem tudo que a pessoa precisa, porque muitas vezes as pessoas não ficam mais estadias na tua hospedagem, ou você não consegue estadias mais longas, ou estadias da vez da baixa temporada, é porque o apartamento esteja faltando itens. Sabe aquele apartamento que você olha para ele nas fotografias e fala assim, putz, para estar aqui eu prefiro estar na minha casa, é mais confortável às vezes que estar no apartamento. Então, assim, hoje, esse apartamento que eu alugo, ele é melhor do que a minha casa. Ele é mais bonito que a minha casa. Ele está mais confortável, mas é óbvio que a minha casa ela é mais funcional, tenho 2 crianças em casa. Posso ter um apartamento mega decorado, porque vai terminar as crianças rasgando ou pintando parede, riscando. Então, para não ter esse custo agora, porque eu tenho filhos pequenos, o apartamento, hoje, ele é melhor do que a casa que eu moro. Então, isso é um bom sinal, porque se ele é melhor, putz, então assim, eu fiz o melhor que eu posso. Né? Então, isso é um dos pontos da preparação. Próximo ponto, a descrição do imóvel. Quando você foi para o imóvel do seu concorrente, a descrição do imóvel era exatamente o que ele oferecia, estava de acordo com a realidade. Quando ele falou assim, ó, meu imóvel tem isso, isso e isso, oferece isso, isso e isso. Realmente, o que ele falou era fidedigno mesmo? Era a realidade da coisa? Ou não? Ou ele falava demais ali no comentário e não entregava? Ou o que ele falou pessoalmente surpreendia? Qual que era a sensação? Qual foi a situação que você vivenciou? Próximo ponto. O que teria deixado a tua estadia mais agradável? O que poderia ter sido feito melhor pelo teu concorrente direto, né? Ou seja, o que é que ele deixou a desejar? O que é que ele poderia ter feito que, tipo assim, putz, se ele tivesse feito isso aqui, se ele tivesse oferecido isso aqui, se tivesse esse ponto aqui na hospedagem, ele teria feito melhor ainda. Teria, tipo assim, impecável. Teria sido uma hospedagem impecável. O que é que esse teu concorrente deixou a desejar? Próximo. Como foi o momento da saída? Existiram instruções? Porque comigo existe. Como eu te falei, durante a hospedagem, eu mando 6 mensagens. 6. 4 que antecedem a chegada e 2 posterior. Uma durante a estadia, minto, não são 6 não, são 7 mensagens. Uma durante a estadia, outra no dia anterior à saída e outra 1 hora antes dele sair. Então, num dia, durante a estadia eu pergunto se está tudo bem. A próxima mensagem, eu aviso para ele que o check-out dele é amanhã, a saída é amanhã, às 11 horas. E 10 horas da manhã, eu disparo outra mensagem avisando que falta pouco para ele ir embora e eu peço uma avaliação positiva. Então, é uma sequência de 7 mensagens, né, que eu ensino, que é basicamente, na verdade, eu estou até gravando essas aulas, que é exatamente os pontos que fazem você automatizar a sua operação. Então, o teu anfitrião, né, o teu concorrente direto, ele te mandou mensagem te dando as instruções de como é que vai embora. E aí, vou esperar por alguém? É só bater a porta e ir embora? O que é que eu tenho que fazer? Às vezes a pessoa não sabe. Hotel, a pessoa tem que ir lá. Tem hotel que o funcionário vai no quarto. Tem hotel que não vai.
Tem anfitrião que encontra com hóspede, tem anfitrião que não encontra. Eu mesmo não encontro. Eu digo assim, ó, só bate a porta, fecha a porta e pode ir embora. Tá tudo certo. Eu não confiro nada. Eu não olho nada. No outro dia, às vezes eu passo 2 dias sem ir no apartamento, se eu não tiver reserva uma na outra entrando, às vezes eu passo 2 dias sem ir no apartamento, não olho. Ou às vezes a pessoa da limpeza já vai e já me diz, ó, tá tudo limpo e tal, para poder fazer avaliação. Não, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo certo. Beleza. Então, assim, como que é essa comunicação, né? Porque eu acho que um dos grandes erros, uma das grandes falhas que reflete na tua avaliação é exatamente uma comunicação errada. Porque quando a comunicação não se dá muito bem, acontece erro na chegada, erro na saída, erro na duração da estadia. Isso é comunicação. É você ser claro com as regras da casa, com as políticas, né? Você dar assistência correta. É comunicação. Isso está diretamente ligado com a tua avaliação. Próximo ponto aqui. Deixa eu ver aqui as instruções do checkout. O próximo ponto. Você costuma fazer o pedido da avaliação? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque as pessoas acham que isso é invasivo. Pedir avaliação é invasivo. O anfitrião, o teu concorrente, pediu avaliação a você? Eu, Felipe, a minha opinião é de que você deve pedir avaliação. Porque a avaliação é importante para que eu consiga triplicar reservas. Não tem como eu triplicar reservas se eu não tiver muitas avaliações e com notas muito boas. Por quê? Porque muitas avaliações com notas muito boas é sinônimo de que eu sou um bom parceiro para a plataforma. É sinônimo de que eu sou um bom anfitrião, um bom dono de pousada que presta um bom serviço junto à plataforma. Todo mundo me elogia. A gente conversou isso, se eu não salvo engano, foi na live número 2, quando eu falei o que é que as plataformas esperavam de você. Além de você ter um bom atendimento, conciliado com poucos casos de suporte. Então, assim, esse cara não me traz problema, esse cara presta um bom atendimento, esse cara tem nota boa, coloca esse cara para cima. Então, por que eu não vou pedir uma boa avaliação? Por que eu não faria isso? Para mim não faz sentido nenhum. A gente vai falar sobre isso na aula número 3. Avaliação é um ponto importantíssimo para você que quer triplicar reservas, para você que quer se destacar dos concorrentes. Por quê? Avaliação baixa, você não consegue vender o suficiente, você não consegue vender em volume e você não consegue vender por um preço mais caro. Aí você vai ter que queimar preço e muitas vezes se satisfazer com a baixa ocupação. Por quê? Porque ninguém está afim de pagar por uma avaliação negativa. Não estou afim de pagar para ter uma má experiência. Que sentido faz, né? Vou pagar para ter uma má experiência? Óbvio que não. Próximo ponto aqui. Ao fazer a avaliação, o que você escreveria para esse anfitrião e por quê? Porque tudo isso que você escreveria para ele são pontos de melhora ou são pontos que você pode elogiar. Ambos os pontos. Então, pensa, de toda a experiência que você viveu, né? Fazendo uma recapitulação aqui. Ou seja, do momento que eu escolhi, né, o anúncio na plataforma da Booking, na plataforma do Airbnb. Então eu coloquei a cidade, coloquei o número de hóspedes, apareceu lá os anúncios. Esses anúncios que apareceram, por que eu cliquei naquele? Era fotografia, era avaliação, era o preço. Por que me chamou a atenção? Cliquei lá, com a descrição, como é que estava, como é que foi todo o caminho até a reserva. Quando eu fiz a reserva, recebi mensagem ou não recebi mensagem? Recebi instruções ou não recebi instruções? Pô, beleza. Fui para lá, me hospedei. Durante a estadia, tive assistência ou não tive assistência? Depois que passou a estadia, o hóspede pediu a avaliação, me informou como era o check-out, né? Antes da avaliação, me informou como era o check-out, pediu a avaliação ou não pediu? Na hora que você vai avaliar ele agora, quais são os pontos que você diria que foram pontos positivos, que foram pontos fortes, que você vai implementar na sua hospedagem e quais foram os pontos que ele poderia melhorar, que você também vai implementar na sua hospedagem, porque vai se tornar um diferencial, vai se tornar algo que o teu concorrente não está entregando. É aí onde moram as oportunidades. Oportunidade está aonde poucas pessoas conseguem atuar muito bem. Porque pensa, o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é um problema. Quando você tem um problema, quando você vê as pessoas com dificuldade em alguma coisa, quando você vê as pessoas com dor, dificuldade, problema, aquilo é uma oportunidade. Porque quem resolve esse problema consegue rentabilizar aquele problema. Então você pensar em como que eu resolvo esse problema para que eu consiga rentabilizá-lo. Se muita gente quer esse problema que poucas pessoas entregam, se eu entregar ele, eu vou fazer dinheiro com isso. Então, todos esses pontos que a gente abordou aqui agora são exatamente pontos que fazem você ter uma preparação melhor para a sua hospedagem. Porque durante a preparação existem vários pontos. Quais são? Eu conhecer o tipo do hóspede que eu quero atender. Então, tem
existir um roteiro para isso. Eu saber me posicionar, qual é o estilo da minha hospedagem. Existe um passo a passo. Porque o que é posicionamento? Nada mais é do que segmentação mais diferenciação. A soma da segmentação mais a diferenciação é o que fazem o teu posicionamento. Então como é que você se prepara? Como é que você valoriza o seu imóvel, né? O V de valor. Como é que eu gero valor? Sabendo quem eu quero atender, sabendo me posicionar, sabendo ressaltar os meus diferenciais, conhecendo as pessoas com quem eu estou competindo diretamente, os pontos fortes, os pontos fracos, analisando todo esse caminho que a gente acabou de fazer aqui agora. Isso aqui é um estudo. Isso aqui é um estudo. E depois de tudo isso analisado, eu me preparo para eu ir para a próxima etapa, que seria a etapa de venda. Onde eu vou me fotografar, como é que eu vou fotografar a hospedagem, as estratégias de fotografia, as estratégias de produção de conteúdo, as estratégias para conquistar boas avaliações, as estratégias para configurar boas políticas, as estratégias para estar sempre disponível, para sempre aparecer nas pesquisas, as estratégias para você precificar, para você se manter competitivo, atrativo e lucrativo, as estratégias para você aparecer sempre na primeira página, nas primeiras posições, a estratégia para você ter uma distribuição, para você aparecer em mais vitrines, a estratégia para você ter preços diversificados, para você ter uma gama de preços, para você conseguir aparecer no momento certo, para o hóspede certo, no preço certo. Esse é o desafio. Então, cada uma dessas lives aqui, eu venho trazendo para vocês alguns pontos que você vai dizer, cara, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas você entende que existe um contexto muito maior por trás de uma live que tem aí aproximadamente 40 minutos. Então, eu quero que você entenda que triplicar reservas é possível. Eu quero mostrar para você que isso é possível, que isso é uma oportunidade completamente realista. Não é um tipo assim, triplicar reserva, isso está fora da minha realidade. Não, é porque está fora da sua realidade, porque você ainda não tem o repertório. Você ainda não tem o conhecimento necessário para triplicar reservas. Mas ninguém está sabendo. Esse conhecimento pode ser adquirido dia 10, próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer a nossa semana Triplica Suas Reservas. Serão 3 aulas ao vivo, online, gratuito, onde eu vou mostrar para você todo o passo a passo que está por trás de pessoas comuns que triplicam reservas. E no dia 17 eu abro uma turma nova. Então vou mostrar para você como é possível. Pô, lá, galera, que é mágica? Não. É um passo a passo. Por isso que eu falo para vocês que cada uma dessas lives que eu venho trazendo para vocês são pequenos fragmentos de uma metodologia muito maior. Então hoje você faz assim, putz, realmente eu nunca tinha me atentado que eu deveria me preparar. Eu achei que quanto mais genérico eu fosse, quanto mais sem personalidade, né, sem querer puxar para o lado A ou para o lado B, eu achava que isso atrairia o alfabeto inteiro. Pelo contrário, quanto mais genérico você for, você pode atrair o alfabeto inteiro, mas você vai estar brigando com a oferta inteira, né? Você pode atrair a demanda, o alfabeto inteiro, mas você também vai estar brigando com a oferta, o alfabeto inteiro em relação à oferta. Então pensa, para você ser mais um no meio da multidão, não vale a pena, não é um negócio lucrativo, porque você sofre com baixa temporada, você sofre com concorrência, você sofre em cidades que muitas vezes não são turísticas, porque o que acontece? Teve muitos destinos que começaram a se popularizar por conta das plataformas, principalmente com a pandemia. Então teve muita cidade que estava fora do radar e que hoje está no radar. Então você não precisa estar numa cidade turística, você precisa ter uma hospedagem boa, você tem que oferecer uma boa experiência. Porque eu já te falei, as pessoas não querem a tua hospedagem, as pessoas querem a transformação. Qual é a sensação que você oferece? Qual é a experiência única que você oferece? É por isso que muita gente fica no limbo. É por isso que muita gente fica na pindaíba, porque não consegue alugar. Por quê? Porque não oferece, não busca pensar de forma diferente. Ou seja, velhos problemas precisam ser solucionados com novas soluções. Então, ou seja, criatividade é resolver velhos problemas de novas formas. É isso que você tem que fazer. Aí, o que é que eu faço? Não sei quem é teu público, não sei qual é teu tipo de hospedagem, não sei o que tu oferece, não sei quanto de caixa tu dispõe, eu não sei quanto tempo tu dispõe para fazer o negócio acontecer. Porque pensa, muita gente espera muito da sua hospedagem, mas pouco se dedica a ela. Por quê? Porque subestima, porque acha que isso é muito fácil, que isso é muito simples, e aí fica dando de ombro. E por que eu estou te falando isso? Porque eu não sou diferente de nenhuma pessoa que está na internet e eu tenho haters. Eu também tenho haters.
Só que, cara, eu não dou atenção para eles. Mas se você vê o naipe dos comentários, eu disse assim, cara, a cada hater que comenta ali, pode ter várias outras pessoas que também pensam igual a eles. E aí eu fico pensando, cara, olha para que cara, tipo assim, como o cara é desprovido de inteligência e o cara fala uma coisa que ele não tem um conhecimento. Quando ele fala assim, ninguém precisa estudar hospedagem. Hospedagem é tudo muito simples, ninguém precisa estudar. Aí eu falo, a vontade que me dá, né? Claro que eu não vou fazer isso, é tipo assim, me mostra teus resultados. Já que você fala que ninguém precisa estudar, que a hospedagem não funciona, me mostra teus resultados. Porque aí eu vou ficar calado, né? Sabe? É tipo assim, todo mundo é juiz, todo mundo tem que ter opinião, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. E isso não é certo. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Sabe? Tipo assim, faz o teu jogo, joga o teu jogo. Quem quiser se dedicar a isso, vai se dedicar. E quem também não quiser se dedicar, tá tudo certo. Agora, se você tem interesse em ter mais tempo, ter qualidade de vida, às vezes trocar de profissão, ou às vezes fazer isso uma renda extra, colocar teu filho na escola melhor, trocar de carro, não sei qual é o teu sonho, não sei qual é o teu objetivo, mas para mim, eu vou falar para mim, ele me ajudou a realizar muitos dos meus sonhos, que era ter mais tempo. Isso era uma das coisas que eu mais queria, era tempo. Porque, cara, é muito ruim você só poder aproveitar final de semana. É uma bosta essa vida. Aqui para nós. Ah, não, só aproveito a minha vida segunda a sexta-feira, é ruim. Sábado e domingo é top, que é final de semana. Não, eu quero que todos os dias da minha vida sejam bons. Eu tenho que ter equilíbrio. Então eu equilibro entre viver bem e trabalhar bem. E o aluguel por temporada, ele me proporciona isso. A hospedagem me proporciona isso. Né? A hotelaria me proporciona isso. Aluguel de temporada me proporciona isso. E também pode proporcionar você, desde que você saiba quais os caminhos, o que implementar, quais são as estratégias que você pode utilizar, o que é que está na vanguarda, o que é que está funcionando, que você também pode aplicar na sua hospedagem e está podendo viver dela, ser uma renda extra, ser uma renda complementar. Espero que você tenha gostado. Deixa teu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal também, tá? Muito importante. E se você não me segue no Instagram ainda, meu Instagram tá aqui, @felipe.lagreca. Se você não me segue, me siga lá. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã. Fui!